Bom, saudações a toda a comunidade acadêmica, especialmente ao docente Abilio Muxanga. Respondo pelo nome de Âncora Jenny e sou estudante do Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique. Este trabalho é especialmente para a cadeira de Contabilidade Financeira 2, a qual me é lecionada no curso de Contabilidade e Auditoria. Faço parte da turma de Contabilidade e Auditoria do curso noturno e estou no segundo ano. Bom, o tema de hoje é referente à norma de contabilidade e relato financeiro 11, agricultura e ativos biológicos. Tal como qualquer norma, esta norma possui objetivos. E os objetivos dela são estabelecer o tratamento contabilístico das atividades agrícolas, o reconhecimento e mensuração dos ativos biológicos, o tratamento dos produtos agrícolas na colheita e, por fim, as divulgações obrigatórias nas demonstrações financeiras. A norma de contabilidade e relato financeiro 11 aplica-se a ativos biológicos, produtos agrícolas no momento da colheita, subsídios do governo relacionados com atividades agrícolas e não se pode aplicar a terrenos agrícolas nem a ativos intangíveis, ainda que sejam agrícolas, não podem ser considerados por serem intangíveis. Devem estar a questionar-se exatamente o que são os ativos biológicos. Aqui temos um exemplo de todos os ativos biológicos de cada espécie. Primeiro temos ativos biológicos, que neste caso são vacas leiteiras, vinhas, pornares, cana-de-açúcar, ovelhas e por aí vai. De seguida temos a lista dos produtos agrícolas, que neste caso são leite, uvas, frutas, cana e lã. E por fim temos o produto transformado, ou seja, aquele que provém dos produtos agrícolas e dos ativos biológicos. Estes que neste caso incluem queijo, vinho, sumos e compotas, açúcar e fio de lã e carpetes. Bom, a atividade agrícola possui características. Dessas características estão inclusas a transformação biológica dos seres vivos, a gestão da transformação pelo produtor, a mensuração contínua das alterações físicas e qualitativas. Por exemplo, o crescimento dos animais, o desenvolvimento das plantas e a própria produção agrícola em si. Para a criação de ativos biológicos, há todo o processo a ser feito. Neste caso, este é chamado sobre resultados da transformação biológica. A transformação pode gerar crescimento, neste caso, aumento de quantidade ou qualidade. Degeneração, que pode incluir a diminuição da quantidade ou da qualidade. Procriação, que é o nascimento de novos animais através dos animais já existentes ou novas plantas. E por fim, os produtos agrícolas, que como eu já havia dito, são aqueles que provêm daquilo que é a própria matéria. Neste caso, inclui o leite, a lã, a borracha, as folhas de chá e entre outros aspectos. Quanto ao reconhecimento de ativos biológicos, dizer que um ativo só é reconhecido quando a entidade controla o ativo e quando é provável a obtenção de benefícios econômicos futuros. Sem esquecer que há a possibilidade de reconhecimento destes ativos, quando o custo ou justo valor pode ser mensurável com fiabilidade, ou seja, com certeza de que aquilo que está a ser mensurado é realmente verídico. A regra geral funciona da seguinte maneira: os ativos biológicos devem ser mensurados pelo justo valor, neste caso, custos estimados de venda.
e a sua aplicação responde ao reconhecimento inicial e final de cada período contabilístico. Os produtos agrícolas na data da colheita são geralmente mensurados ao justo valor, deduzem-se os custos estimados de venda. Por exemplo, os custos estimados da colheita de milho, de algodão, de uvas, de cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar, neste caso, é aquilo que nós chamamos de cana doce, que depois do seu processo de colheita, ele pode ser transformado em açúcar, né? O próprio açúcar. Bom, estes resultam de 3 momentos da norma 11. Primeiro é o reconhecimento inicial do ativo biológico, ou seja, nasceu um bezerro, é como se fosse um ganho. O custo é 0 e o justo valor são 5.000. O lançamento a ser feito nestes casos é débito dos ativos biológicos no valor de 5.000 e crédito do ganho de justo valor no mesmo valor. A vaca pariu e o lucro já está na demonstração de resultado, mesmo sem vender o bezerro. De seguida temos alterações do justo valor, ou seja, um boi engravidou de 15.000 para 20, engordou de 15.000 para 20.000. O débito dos ativos biológicos será débito de ativos biológicos, neste caso, e crédito do ganho do justo valor no valor de 5.000. Se morreu de doença e vale 0, o débito é perda de justo valor, neste caso 15.000 de crédito de ativos biológicos, e débito também de 15.000. Bom, temos o reconhecimento inicial dos produtos agrícolas. Se colheu uma manga, o custo da árvore é 0. A manga vale 2.000 na colheita, neste caso. Então, nós debitamos os inventários no valor de 2.000 e creditamos o ganho do justo valor também no valor de 2.000. A partir daqui é que vem a norma 9 para mexer no justo valor. Quanto às impossibilidades de mensurar o justo valor, dizer que quando não existe mercado fiável, o ativo é mensurado por custo menos amortizações menos imparidades. Posteriormente, quando o justo valor puder ser determinado com fiabilidade, ele passa a ser usado como o justo valor menos custos de venda. Neste caso, nesta norma temos também subsídios do governo. O subsídio não condicional é reconhecido como rendimento quando se torna recebível, ou seja, o subsídio condicional pode ser reconhecido apenas quando todas as condições impostas forem cumpridas. Por exemplo, o exemplo de subsídio condicional são situações em que o governo concede um subsídio para o cultivo de uma área agrícola durante 5 anos. O tratamento a ser aplicado nestas situações é que não é reconhecido imediatamente. Ele só é reconhecido quando as condições forem satisfeitas, né? Divulgações gerais. A entidade deve divulgar casos como ganhos e perdas reconhecidas, descrição dos grupos de ativos biológicos e natureza das atividades agrícolas, e também devem ser divulgadas as quantidades físicas produzidas. Neste caso, tudo aquilo que nós produzimos deve ser divulgado, porque é de extrema importância que as pessoas a quem é de direito saibam. Quanto à divulgação do justo valor, deve divulgar-se todos os métodos utilizados para determinar o justo valor.
os pressupostos adotados e também não se pode esquecer de divulgar o justo valor dos produtos agrícolas colhidos. Quanto à divulgação dos ativos biológicos, dizer que as informações obrigatórias têm a ver com os ativos dados como garantia, restrições de propriedade, compromissos futuros e, por fim, com as estratégias de gestão de risco. Movimentação dos ativos biológicos devem ser evidenciadas as aquisições, as vendas, as colheitas, as transferências, os ganhos ou perdas por variação do justo valor e também devem ser evidenciadas todos os outros movimentos que sejam relevantes ou que mudem alguma coisa naquilo que é o processo da contabilização. Bom, quanto à divulgação, é primeiro dizer que ela deve ser completamente fiável. Neste caso, deve ser feita a descrição dos ativos, deve ser feita as razões da impossibilidade de mensuração, o método de amortização, a vida útil e o valor bruto e amortizações acumuladas. Por fim, temos a divulgação dos subsídios. As informações obrigatórias nesta área são a natureza dos subsídios, o valor reconhecido, as condições ainda não cumpridas e as contingências associadas a estes ativos. Bom, temos este caso prático, né? Para que nós não levemos tempo a ler apenas, eu peço que vocês pausem o vídeo para que possam ler e depois escutem a explicação. Nós temos como capital social desta empresa 25 mil meticais, dos quais fazem parte 2 sócios, 50% de cada, ou seja, 12.500 para cada. Realizaram só 70%, que são 17.500, e faltam 30%, que são 17.500. Vamos fazer uma constituição e subscrição do capital. O primeiro lançamento é a subscrição total, que é débito da conta 411 acionistas e crédito da subscrição, débito da conta 411 acionistas com subscrição no valor de 25 mil meticais e crédito da 511 capital social no valor de 25 mil meticais. Registrar-se o direito da empresa a receber dos sócios. Neste caso, temos o segundo lançamento, que é a realização. 70% de 25 mil, que são 17.500. Neste caso, vamos debitar caixas ou bancos no valor de 17.500 e creditar acionistas no valor de 17.500. O saldo de 411, neste caso, fica 7.500 mil meticais, que neste caso será equivalente ao capital por realizar, que vai para o balanço em outras contas por receber no ativo. O lançamento 3 será referente a gastos de constituição. Vamos debitar a conta 6221, que são gastos de constituição no valor de 3.000 e creditar a conta caixa ou bancos, né, no valor de 3.000. Quanto aos gastos de arranque, dizer que eles não vão direto para a demonstração de resultados, ou seja, não capitaliza. Segundo, temos a aquisição de ativos fixos. O armazém são 50 mil mais equipamento básico, que são 10.000, totaliza 60 mil. Então, vamos debitar a conta 432, edifícios e outras construções, no valor de 50 mil, debitar a conta 433, equipamento básico, no valor de 10.000, e por fim vamos creditar a conta caixa ou bancos no valor de 60 mil. Então, o armazém e equipamento entram no ativo não corrente, neste caso.
De seguida, temos este exercício da empresa Adonga Limitada. Ela fez uma pequena plantação no seu jardim e este, por sua vez, quis aumentar a sua vegetação com mais uma árvore. Então, e tem gastos em plantação de uma árvore, estimando produção em apenas um ano. Neste caso, gastos na plantação de mangueira foram de 300 mil meticais e gastos com mod 70 mil meticais. Então, vamos ver como é que nós contabilizamos isto. Então, para início de conversa, temos gastos de plantação. Vamos fazer o seguinte: debitar as contas a conta 27, ativos biológicos, a sua subconta 271 de produção e a sua subconta 271 plantas, no valor de 300 mil, que é o valor que foi investido. E depois vamos creditar a conta 12 bancos e a subconta 121 depósitos à ordem no mesmo valor. A descrição é exatamente referente ao trabalho que foi feito pela plantação da mangueira. Então, agora vamos passar para outro exercício. Tem gastos com o pessoal. Vamos debitar a conta custos com pessoal 62 e subconta remuneração dos trabalhadores no valor de 70 mil. E vamos creditar a conta 12 bancos e a sua subconta 121 depósitos à ordem no mesmo valor. E a descrição geralmente costuma ser equivalente ao trabalho que foi feito. Bom, a empresa Waikiki Limitada adquiriu 50 vacas para a criação. O custo de aquisição foi de 1.200.000 meticais. O justo valor das vacas na data de aquisição era de 1.250.000 meticais e os custos estimados de venda eram de 50 mil meticais. Então, na resolução, segundo a norma 11, os ativos biológicos são reconhecidos pelo justo valor menos os custos estimados de venda. Então, vamos fazer assim. O valor do ativo era de 1.250.000 menos as vendas, os custos estimados de vendas que foram de 50 mil meticais. Subtraindo, nós obtemos 1.200.000 meticais. Isto significa que ativo biológico é equivalente a 1.200.000 meticais. Não existe ganho nem perda, porque o valor coincide com o custo. A resposta correta seria: o ativo biológico será reconhecido por 1.200.000 meticais. Uma empresa possui um rebanho de gado registrado em 31 de dezembro de X1 por justo valor líquido 800 mil, em 31 de dezembro de X2 por justo valor de 950 mil. Os custos estimados de venda são 30 mil meticais. Bom, aqui primeiro temos que entender que temos um novo valor líquido. Neste caso, vamos fazer 950 mil menos 30 mil. Os 950 mil é equivalente ao justo valor. Agora, o 30 mil é equivalente aos custos estimados de venda. Neste caso, ficamos com 920 mil. Bom, quanto ao ganho, vamos fazer 920 mil, que é o novo valor líquido, menos os 800 mil, esses que respondem ao justo valor líquido. Ficamos com 120 mil meticais. O tratamento contabilístico a ser feito é que a norma 11 determina que as variações do justo valor sejam reconhecidas principalmente na demonstração de resultados. Neste caso, o novo valor do ativo será de 920 mil, e o ganho reconhecido será de 120 mil meticais. Agora vamos ver algumas questões teóricas. A primeira delas será: o que é exatamente um ativo biológico? Ativo biológico responde a um ser vivo.
ou um ser vivo, seja ele planta como animal. Ou seja, é um animal ou planta vivo controlado pela entidade. Nesse caso, é propriedade de uma entidade. Como é que os ativos biológicos são mensurados? Os ativos biológicos são mensurados pelo justo valor menos os custos estimados de venda, que neste caso são aqueles cálculos que nós fizemos no slide anterior. O que é um produto agrícola? Um produto agrícola é o produto obtido de um ativo biológico no momento da colheita, né? Se nós temos um ativo biológico que é uma vaca, então o produto agrícola será o leite. De seguida, se temos uma planta, né? Que temos uma árvore de manga, então o fruto neste caso será a manga, e como produto agrícola nós podemos, por exemplo, ter uma compota de manga. Agora, onde são reconhecidos os gastos e perdas do justo valor? Os gastos e perdas do justo valor geralmente são reconhecidos na demonstração dos resultados do período. E por fim temos a quinta questão. Será que a transformação das uvas em vinho está abrangida pela norma 11? Dizer que não, a norma 11 termina no momento da colheita. A transformação posterior segue a outras normas contabilísticas que não têm a ver com esta. Agora temos este exercício que diz o seguinte: uma empresa agrícola recebeu um subsídio governamental de 500 mil meticais para apoiar a criação de gado. O subsídio não possui condições. Então, qual seria a resolução deste problema? De acordo com a norma de contabilidade e relato financeiro 11, subsídios não condicionais relativos a ativos biológicos mensurados ao justo valor devem, a princípio, ser reconhecidos como rendimento quando se tornam recebíveis. Ou seja, estaríamos a dizer o seguinte, que estes ativos não condicionais devem, por obrigação, ser reconhecidos como um rendimento que se tornam recebíveis. Ou seja, nós temos que receber através desse rendimento. A empresa deve reconhecer imediatamente o rendimento de subsídios, que nesse caso são os 500 mil meticais que foram dados para apoiar a criação de gado. Então, esta foi a apresentação sobre a norma de contabilidade e relato financeiro 11. Eu espero que tenha dado para perceber alguma coisa. Esta norma é uma norma muito simples, entretanto muito interessante, porque é pouco abordada na contabilidade em si. Mas acredito que nos vejamos num futuro muito próximo e só me resta dizer até já.